Invocação ao Senhor, como eu disse há 2000 anos. Jesus nos alertou: tenham cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Na história do mundo, já tivemos vários casos de indivíduos que se autodeclararam a nova encarnação de Jesus Cristo, com alguns desses homens indo além e tendo a coragem de se dizerem Pai de Jesus. Agora você vai ver 6 desses casos de pessoas que afirmaram ser o Cristo e tiveram finais dolorosos. Dentre eles está uma mulher que se diz a versão feminina de Cristo. Antes de continuarmos, se você ainda não é um inscrito, clique no botão de inscrição para não perder nossos próximos vídeos. Será uma honra ter você aqui. Desde a primeira vinda de Jesus ao mundo, surgiram muitos falsos cristos. Eles, além de se declararem o Messias, ainda usam isso para distorcer a palavra de Deus. Esses indivíduos se colocam em uma posição totalmente contrária ao que é ensinado na Bíblia e tentam fazer de si mesmos um novo Jesus. No entanto, nós fomos alertados pelos apóstolos sobre esses enganadores e falsos profetas. Para entender melhor esse tipo de absurdo que acontece, vamos lembrar o que João escreveu. Em 1 João 4, versículos 2 e 3, o apóstolo define com clareza: e o meio para descobrir se a inspiração vem da parte do Espírito de Deus é o seguinte: todo ser que confessa realmente que Jesus Cristo tornou-se verdadeiramente homem com um corpo humano vem de Deus. Mas todo ser que não confessa Jesus não vem de Deus. Este é aquele que é contra Cristo, o anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que ele viria, e agora ele já está no mundo. Nos últimos anos, mesmo com o acesso amplo ao conhecimento por meio da internet, continuou aparecendo esses falsos cristos. Eles surgem sempre, se dizendo serem Jesus, ou até mesmo Deus o Pai. Geralmente até começam seus ensinamentos usando a Bíblia como base, mas logo se desviam das Escrituras, usando passagens isoladas para construírem suas próprias doutrinas, tirando de contexto certos versículos, e daí em diante criam suas seitas. O interessante é que eles sempre conseguem atrair seguidores que são enganados por eles com promessas falsas. Agora que sabemos disso, vamos para a lista. O número 1 é Sergei Torop, nascido em Krasnodar, na Rússia, em 14 de janeiro de 1961. Após servir no Exército Vermelho, Torop trabalhou como policial de trânsito até ser demitido em 1989. Ele é mais conhecido por seus fiéis pelo nome espiritual de Vissarion. E assim, ele se tornou um místico e líder religioso que afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Desde 1991, ele atraiu um grupo de seguidores, estabelecendo uma nova religião que mistura doutrinas da Igreja Ortodoxa Russa com budismo. Ele também estabeleceu em suas doutrinas um compromisso com valores ecológicos. Os seguidores têm que seguir regras rigorosas. Eles precisam adotar o vegetarianismo e o uso de dinheiro é proibido dentro da sua comunidade. Ele prega a união de todas as religiões do mundo. Vissarion fundou o movimento conhecido como Testamento Final. O seu templo central é localizado na tundra siberiana. Ele tem cerca de 10.000 seguidores no mundo todo, ensinando doutrinas como a reencarnação, o veganismo e medidas para prevenir o fim do mundo ou da civilização como a conhecemos. Porém, em setembro de 2020, Vissarion foi preso pela polícia russa e pelo Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, sendo acusado de associação ilícita, extorsão e abusos físicos e psicológicos contra membros de sua seita. No número 2 temos Wayne Bent. Wayne Bent, que já foi pastor de uma igreja adventista do sétimo dia. Nasceu em 18 de maio de 1941, no Novo México, Estados Unidos. Em junho de 2000, com 59 anos, Bent afirma que teve uma visão em seu quarto. Segundo ele, nessa visão Deus apareceu e proclamou que ele era o Messias. Desde então, ele se considera a encarnação de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele lidera a Igreja do Nosso Senhor Justo, um pequeno grupo com menos de 100 membros. Atualmente, Bent está preso aos 84 anos, enfrentando acusações graves de práticas criminosas durante seus cultos religiosos. Wayne Bent diz que foi preso injustamente e que está sendo crucificado assim como Jesus foi na primeira vez que veio ao mundo. O número 3 é Álvaro Thaís, conhecido por nós brasileiros como Henri Cristo. Henri nasceu em Santa Catarina em 22 de março de 1948. Ficou conhecido pela excentricidade que mostrava durante vários programas de televisão que era convidado. Ele afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Henri conta que, em 1979, recebeu uma revelação divina depois de um longo período de jejum. Segundo ele mesmo, essa revelação divina veio através de uma voz em sua mente, e a partir daí ele adotou o nome Henri Cristo, em referência à inscrição,
Jesus Nazarenus Rex Iudaiorum, colocada na cruz de Jesus por Pôncio Pilatos. Após essa experiência pessoal, ele foi para vários países da América Latina e da Europa divulgando a sua doutrina. Nessas viagens, ele foi expulso tanto da Grã-Bretanha quanto dos Estados Unidos e precisou se abrigar temporariamente na França. Quando voltou aqui para o Brasil, o Tribunal do Paraná autorizou a inclusão do nome Henri Cristo na sua identidade. Henri também interpreta os textos bíblicos da sua maneira. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que Jesus retornará com as nuvens. O que Henri entende disso é que essa passagem dá a liberdade de viajar de avião para espalhar sua mensagem. Ele também acredita que a visibilidade do Messias, mencionada no mesmo versículo, é o que justifica sua presença constante na mídia, incluindo programas de TV e redes sociais, onde ele prega para mais de 330 mil seguidores através do YouTube e Facebook. Atualmente, Henri vive em um complexo chamado Nova Jerusalém, com seus 12 discípulos, sendo 3 homens e 9 mulheres, cercado por segurança reforçada, incluindo arame farpado e cerca elétrica para sua proteção. A localização desse complexo fica perto de Brasília. O número 4 é Alan John Miller. Saindo do Brasil e indo para o outro lado do mundo na Austrália, Alan John Miller alega ser a reencarnação de Jesus Cristo. Além de autodeclarar-se como Cristo, ele também diz que a sua esposa, Mary Luck, é a reencarnação de Maria Madalena. Apesar de todas essas afirmações parecerem um absurdo para a maioria de nós, Miller conseguiu formar um grupo denominado Verdade Divina, que já tem mais de 25 mil membros e gera altas quantias de dinheiro em doações a cada ano. Nascido há 52 anos e residente em Queensland, ele e sua esposa fundaram sua seita em 2013, se colocando no centro da sua doutrina, que mistura mandamentos bíblicos com mandamentos pessoais, baseados em sua experiência de vida. Miller diz ter memórias detalhadas de sua crucificação há mais de 2.000 anos, e diz que, ao contrário de sua companheira Maria Madalena, ele não experimentou grande angústia. Ele diz que se lembra claramente de cada milagre que ele fez, incluindo o milagre da ressurreição de Lázaro. Ele também afirma ter encontrado figuras históricas e mitológicas após sua morte, como Platão e Sócrates. Em 2005, ele estabeleceu qual seria a verdade divina, convencendo seus seguidores de que o fim do mundo está próximo e que o fim do mundo será muito parecido com o filme 2012. No número 5 temos José Luiz de Jesus Miranda. José Luiz de Jesus Miranda nasceu em 22 de abril de 1946 em Porto Rico. Se tornou conhecido por ser um pregador religioso e um empresário de negócios em Miami, nos Estados Unidos. Ele foi o líder da organização chamada Crescendo em Graça. Miranda começou a ter má fama após dizer ser tanto a reencarnação de Jesus Cristo quanto o Anticristo. Ele chegou a tatuar o número 666, que ele dizia não ser um símbolo demoníaco, mas sim a representação do Anticristo. Miranda se autodenominava como Jesus Cristo Homem. Ele dizia que as pessoas não deveriam seguir os ensinamentos tradicionais de Jesus, e sim que as pessoas deveriam seguir apenas os ensinamentos do apóstolo Paulo, que era exatamente o que ele dizia que estava fazendo e pregando. A seita formada por ele tinha práticas estranhas, incluindo tatuagens do número 666 e as iniciais SSS, que significava salvo sempre salvo. Miranda também alterou a data de comemoração do Natal para 22 de abril, que ele afirmava ser a verdadeira data de nascimento de Jesus. Fundada em 1986 em Porto Rico, sua igreja se mudou para Miami, onde Miranda expandiu sua doutrina para mais ou menos 35 países, através de 287 programas de rádio e uma rede de televisão em espanhol que tinha programação 24 horas por dia. Ele dizia ter 2 milhões de seguidores em 30 países, embora esses números nunca tenham sido verificados. Miranda morreu em novembro de 2013 aos 67 anos em Miami, após sofrer um derrame deixando para trás a sua organização religiosa. O número 6 é Elizabeth Garcia. Após o falecimento de José Luiz de Jesus Miranda, citado anteriormente, sua esposa Elizabeth Garcia tomou seu posto à frente da seita Crescendo em Graça. A viúva, que já era uma líder na seita criada pelo marido, aproveitou a sua morte e se autodeclarou como sendo o Arcanjo Miguel para assumir a posição de líder principal da comunidade. Desde antes de seu marido falecer, ela já se mostrava muito esperta e conseguia muito bem persuadir os membros da seita. Ela convenceu quase 1.000 seguidores de que era a reencarnação feminina de Cristo e prometeu proteção contra a morte física para aqueles que acreditassem em sua divindade. A influência de Elizabeth Garcia, auto-intitulada Cristo Mulher, não fica somente nos Estados Unidos.
Ela tem um grande número de adeptos de sua seita na Colômbia, onde cerca de 2.000 fiéis a reconhecem como a encarnação feminina de Cristo. Por lá eles a chamam de Cristo Elizabeth. Para se comunicar com seus seguidores colombianos, ela faz cultos através de vídeos chamadas todos os domingos, mantendo a tradição do dízimo que ela afirma ser uma ordenança divina para sustentar a Igreja Rei de Salém. Elizabeth herdou o legado e a fortuna de José Luiz Miranda, seu falecido marido, que era conhecido como Jesus Cristo Homem e que tinha membros fiéis a ele até mesmo aqui no Brasil. Depois que seu marido morreu, ela enfrentou uma disputa legal com seus enteados, filhos do primeiro casamento de Miranda. Elizabeth é acusada de ter privado os 3 filhos mais velhos de Miranda de sua herança, usando um negócio de fachada para obter lucros e desvincular a riqueza acumulada de suas propriedades pessoais. Ao assumir o posto de liderança da seita, ela teve acesso aos valores sem ser obrigada a compartilhar a riqueza com os enteados. A sua igreja, Rei de Salém, tem um rígido sistema de hierarquia, assim como no exército, com ela mesmo sendo a comandante de todo o resto, seguindo uma cadeia hierárquica de distribuição de poder dentro da seita. Os seguidores mostram sua lealdade e fé através de tatuagens das iniciais L e M, homenageando Elizabeth e seu falecido marido. Fazendo isso, eles acreditam que estão garantindo a promessa de vida eterna oferecida por ela. Meus irmãos, diante de tudo que tem acontecido, é importante lembrarmos das palavras de Jesus. Tenham cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Em nossa época, a figura de Cristo tem sido distorcida por pessoas que querem manipular a fé para seus próprios fins. É essencial que permaneçamos vigilantes, que sejamos abençoados com discernimento e força para resistir às falsidades.